Oi, meu povo! Vídeo de hoje eu quis trazer aqui em separado para vocês uma discussão que a gente já vem tendo no Paranaense, nos pós-jogos, principalmente durante os jogos, e que foi tema, né, da coletiva também, da última coletiva do João Correia após a vitória de 3-1 em cima do Foz do Iguaçu, que é a questão de Gonçalo Mastriani. Ele fez mais um jogo ali abaixo, né, do que diz respeito à avaliação da torcida, e ele foi perguntado, né, o João Correia foi perguntado sobre o Mastriani, já que ele vem sendo utilizado como titular no Paranaense. Até agora ele fez 4 partidas, 3 como titular, uma saindo do banco, aproximadamente 224 minutos que ele teve em campo nesse Paranaense, e diante do Foz acabou sendo substituído, o Sorriso entra e consegue fazer mais na partida, né? Usou os minutos, realmente o Sorriso já era uma peça que eu também estava querendo ver, né? Queria ver ganhar mais chances, minutos, e conseguiu aproveitar esses últimos que ele acabou ganhando, que faz a gente querer ver mais, né, do menino. E aí a gente ficou se perguntando se, né, essa utilização do Mastriani, se são ordens de cima, é o Atlético querendo fazer vitrine para vender o jogador. Quando ele volta, né, e joga o Paranaense, a gente até também se perguntou se o Atlético ainda estava querendo recuperar o jogador. Eu achei uma tentativa muito válida. Acho que, né, a gente sabe que o Mastriani tem futebol, demonstrou o futebol já na sua carreira, mas realmente aqui no Atlético ele ainda não conseguiu performar, demonstrar tudo o que sabe, foi muito abaixo nas suas passagens. E, enfim, achei válida a tentativa, mas depois dos jogos que a gente viu no Paranaense, a minha questão ficou, né? Será que ele pode ser, até a última questão que eu levantei foi, será que é psicológica, né? Ele tá há um tempo aí em baixa, não tá conseguindo recuperar, a gente sabe, né? Viver essa má fase é ruim e não tá conseguindo sair. Se é desinteresse, né? A gente sabe também que ele vem se preparando aí para trabalhar fora dos gramados com o futebol também. Mas é de se perguntar, né, o que está acontecendo, por que ele não consegue jogar futebol como ele já conseguiu. E, bom, perguntado na coletiva sobre Gonçalo Mastriani, o João Correia saiu em defesa, tá, do jogador, pediu para a torcida ter mais paciência, falou, né, sobre ele estar há muito tempo sem jogar. Ele falou, o Mastriani, para ler a fala dele aqui para vocês, o Mastriani é um jogador que ficou 6 meses sem jogar. Todo mundo tem que entender isso. É o maior goleador da história da Copa Sul-Americana e todos os dias ele está a trabalhar com boa energia. Porque se não fosse assim, ele não jogaria. É um processo que vai demorar até fazer gols, mas ele trabalhou para a equipe. Então saiu em defesa do jogador. Claro, faz sentido, ele realmente, né, ficou muito tempo sem jogar, voltou de empréstimo do Botafogo. No Botafogo ele também ficou sem conseguir entrar em campo. Foram 17 vezes, se não me engano, que ele só entrou em campo pelo Botafogo. Ele tá há mais de 8 meses sem marcar gol. O último foi no dia 4 de junho, na vitória por 3-2 sobre o Ceará, na 10ª rodada do Brasileirão do ano passado. E pro Atlético fazem 535 dias. Ele não marca desde o dia 22 de agosto de 2024, quando fez, né, seu último gol nas oitavas da Sul-Americana contra o Belgrano. Então, realmente, né, pelo lado da torcida, fica essa dúvida, fica principalmente a crítica de que se a gente está a formar jogadores para o principal, que ele esteja tirando minutos dos meninos. E, enfim, então o João Correia quis sair em defesa, até para ele também se justificar a sua escolha de colocar o Mastriani em campo, né? Como ele disse, se ele não tivesse vindo treinando bem, se dedicando nos treinos, não colocaria ele para jogar, né? Colocaria algum outro menino. E ele também, né, cita a participação do Renan Viana, que também estava fora dos planos do Atlético, né? Não vem muito bem, então ele saiu aí justificando a escolha por esses dois atacantes. Inclusive era a nossa dúvida, qual seria o ataque contra o Foz, e surpreendeu a escolha, porque a gente achou até que ele faria um teste com outros meninos, ainda mais tendo o 5-0 ali, protegendo, né, esses aspirantes. Aí, sobre o Renan Viana também, ele diz o seguinte: a nossa pressão alta no início do jogo foi top. Nós recuperamos muito a bola do tiro de meta, com o trabalho do Mastriani e do Viana. Eu não analiso o trabalho dos centroavantes e dos atacantes se tem gol ou não. Se eles trabalharam para a equipe, se foram bem defensivamente e se geraram coisas ofensivamente. Mesmo sem gol, eu estou satisfeito com a partida dos dois. A gente sabe que, né, o destino, o futuro dos dois ainda é muito incerto e não parece haver planos realmente para eles continuarem, ou até, né, principalmente o Mastriani, de compor a equipe principal, mas o João Correia, então, justifica a sua escolha de colocar, né, continuando eles em campo, nessa questão de que eles têm se dedicado para a equipe, que eles vêm trabalhando bem, né, apesar de não fazer gol.
Só que atacante vive de fazer gol, o atacante precisa fazer gol, ser decisivo. Não estamos sentindo falta, né, desses gols, porque temos e tivemos Chiquete marcando, né, o João Cruz quando esteve em campo, o Bruninho principalmente, né, os outros meninos, o próprio Riquelme vem fazendo gol. Então a gente não está fazendo falta esses gols dos centroavantes. Mas não é bom, né, gente? A gente sabe que um centroavante ele vive de gol e ele tem que fazer gol. Então é preocupante sim essa fase de jejum deles não conseguirem marcar e não fazerem, né? Eles podem fazer todo o trabalho ali para a equipe, podem combater, podem fazer o trabalho defensivo, mas o principal que a gente quer ver de um atacante, querendo ou não, é ele balançar as redes e isso está faltando muito. Então fica aí esse questionamento, né? Se Mastriani deve continuar ganhando chances no Paranaense agora, né, contra o Londrina, que a gente deve usar um time misto, com os aspirantes ganhando, principalmente peças do principal que não vão jogar contra o Santos ou que ficarem poucos minutos em campo contra o Santos para receber essa minutagem, ter essa rotação também, né, ritmo de jogo. E a ver, né? Então, quem vai ganhar? Lembrando que Renan Peixoto tá lesionado, Alejandro Garcia também, os dois no DM, se recuperando. E, enfim, então, se o João Correia está saindo em defesa, a gente pode continuar vendo Mastriani, mas eu, sinceramente, já tô começando a perder qualquer esperança e qualquer estímulo de vê-lo jogar, do que um sorriso, por exemplo. Gostaria muito, né, que balançasse as redes, que voltasse a ser aquele Mastriani que a gente acreditou que poderia vir aqui performar no Atlético. Infelizmente, acabou não acontecendo. Mas as coisas andam ficando bem complicadas e, enfim, só quis trazer essa fala aí do João Correia para vocês, como resposta que ele deu a isso e que a gente veio questionando, principalmente na live de pós-jogo, a gente questionou, né, por que da escolha, por que insistir no Mastriani, e enfim. João Correia, então, defendeu os seus centroavantes falando disso, mas a gente sabe que estão devendo gol e é isso que a torcida quer ver. Bom, deixa aí suas impressões, seus comentários sobre o Mastriani, sobre essa fala do João Correia. Também não esquece de deixar o like e a gente vai, né, aguardar tanto o jogo contra o Santos e ficar de olho também nos nossos aspirantes meio misto contra o Londrina agora nas semifinais. E vocês sabem que tudo aqui, ó, na jornada da Tretes. Até mais!